O cristianismo afirma que ele se sacrificou e morreu pelos pecados da humanidade. Por que essa fé é especial? Os muçulmanos dizem que o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia são distorcidos, o que não é uma afirmação simples para os cristãos. Você pode provar isso? Como muçulmano, você também acredita que Jesus nasceu sem pai e que ele ressuscitou os mortos. Estes são sobrenaturais, não são razões suficientes para chamá-lo de Deus? Não seria possível que o profeta Muhammad, que a paz e a bênçãos de Allah estejam sobre ele, nos trazesse este sagrado Alcorão, citando mensagens da Bíblia e da Torá? Bem-vindo, irmão Mohammed Hijab. Hoje vamos lhe dar algumas perguntas frequentes sobre o cristianismo e você terá 60 segundos para responder a cada uma delas. Certamente não somos cristãos, mas estamos levantando essas questões apenas para trazer a verdade à tona. Mas esteja ciente de que isso não será tão fácil como no Speaker Corner. Fazemos perguntas mais difíceis. Se você está pronto, vamos começar. Se Deus quiser, os cristãos acreditam que Jesus é Deus, mas o Islã aponta que ele é um profeta? Então Jesus é realmente descrito como Deus na Bíblia? Ou ele é descrito como o profeta do Islã? Para muitos que assistiram ao programa, é sabido que os muçulmanos acreditam que a Bíblia que temos agora é uma Bíblia distorcida que não foi originalmente revelada a Jesus, filho de Maria, então mesmo que fosse. Então dizemos que o livro é um plágio não comprovado, então não podemos tomar como exemplo o que o revelador disse. Este é o primeiro, e é claro que existem muitos versículos mencionados neste versículo no Alcorão, então nós o deixamos para trás. Ai daqueles que escreveram o livro com as suas próprias mãos, e em seguida dizem que é de Deus, para que o comprem com pouco dinheiro. Isso vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizemos que Jesus, filho de Maria, não afirmou isso, mas o contrário, mesmo no que eles dizem. Na Bíblia, eles encontram o próprio Jesus, filho de Maria, lembrando aos judeus que se eu fosse chamado de uma forma ou de outra, vocês me matariam. Em terceiro lugar, Jesus, filho de Maria, é Maria e é uma questão de Deus, é uma questão mental. Se está registrado em qualquer livro religioso, dizemos que significa não espiritual e rejeitamos essa descrição. Como poderia Jesus ter essa fé se ele não se chama de Deus, como você diz? Como é possível? Por Deus. Por exemplo, durante a história milenar de Roma, nos séculos II, III e IV, houve um desenvolvimento ou o chamado desenvolvimento intelectual ou histórico da fé dos cristãos no que eles chamam de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No início, eles não eram iguais na descrição da divindade ou da divindade. Mais tarde, as coisas chegaram ao século IV, quando eles falaram das três pessoas da Trindade como completamente resolvidas. E descobrimos que isso se deveu porque Constantin Ember desta época espalhou o cristianismo, e ele queria simpatizar com aqueles que acreditavam em diferentes religiões. Então ele misturou algumas das suas ideias com o cristianismo até que essa religião se tornasse semelhante. As coisas são semelhantes com esta religião, ou com a religião que existe com essas pessoas. E isso não significa o que as palavras do Todo-Poderoso implicam, que elas são semelhantes às palavras daqueles que não creram antes de Deus os matá-los e deixá-los descansar em paz. Isso é o que aconteceu, e é bem conhecido até mesmo por Joan de Cley, que é considerado um dos maiores símbolos históricos do Ocidente, que escreveu nesse sentido, que falou de desenvolvimento histórico. Para o cristianismo, Como muçulmano, você também acredita que Jesus nasceu sem pai, que ele ressuscitou os mortos e que isso é sobrenatural. Isso não é razão suficiente para chamá-lo de Deus? Porque, afinal de contas, Deus deu a vida e Jesus deu a vida. Cristãos usam argumentos para provar a divindade de Jesus, filho de Maria, como mencionado no Alcorão. A imagem de Jesus é semelhante à de Adão, criado de terra. Acima de tudo, Deus Todo-Poderoso está fazendo o Hajj e diz que, se Madin, filho de Jesus, se tornar filho de Deus Todo-Poderoso ou do próprio Deus devido à perda de seu pai, então, por exemplo, Adão, que ele descansa em paz, se tornará um Deus maior do que isso. Isso é por um lado e,
Por outro lado, dizemos, por exemplo, que ele ressuscita os mortos, e tudo isso é a vontade de Deus, que é mencionado no Santo Alcorão, e ele não pode fazê-lo por si mesmo. Se este é um argumento sagrado contra Jesus, o filho de Maria, então é melhor que seja um exemplo sobrenatural. Musa Ali al-Islam distingue o mar, que é a primeira porta do milagre de Akbar, porque, por exemplo, uma pessoa pensa sobre ele de uma maneira puramente lógica, e vale a pena notar que um filantropo pode dizer ao seu povo e aos seus amigos, quer dizer, como se você estivesse cego, ou como se você estivesse morto, eu te darei o show. Quero dizer, é possível, mas a diferença do mar, por exemplo, é impossível que uma pessoa possa representar isso. Alguém pode perguntar e dizer se isso significa evidência, ou se isso foi dado a Moisés, que ele descanse em paz. O cristianismo afirma governá-lo, morrendo pelos pecados da humanidade. Por que essa crença é errada? Em primeiro lugar, devemos dizer que o pano de fundo deste assunto é que os cristãos dizem que o homem tem o que é chamado de pecado original ou razão da idade. O pecado de Adão ou comer da árvore deles, então toda a humanidade tem esse pecado original, ou Deus Todo-Poderoso diz, não visite outro fardo e fardo, como se ele estivesse respondendo a isso, quero dizer, acreditar em uma das maiores crenças deles, que é o cristianismo, e então eles dizem, uma pessoa lhe deu esse pecado, outra pessoa aceitou esse pecado e morreu por isso, então você não tem nada a ver com o assunto, quero dizer, como crente cristão, você tem que acreditar que alguém lhe deu um pecado. Ele tirou isso de mim e tu também. Não, isto não tem nada a ver contigo. Você tem que acreditar nesta história, apenas. Isso significa que isso o liberta de responsabilidade. E o Islã é uma religião responsável. É preciso acreditar na verdade e, em seguida, fazer o bem. Uma pessoa acredita nessas coisas, então ele não faz boas ações, porque ele depende de sua fé falsa nesta história, que não tem origem alguma, e elogia a justiça e justiça de Deus Todo-Poderoso, que é o primeiro, o segundo, que dizemos que os cristãos dizem e significam muito solibe. Quero dizer, eles dizem que Isa é Deus, e ele foi crucificado. Então, como Deus Todo-Poderoso pode ser crucificado e morrer e dizer, Eli, Eli, quando você estava antes de mim, ou Deus, por que você me deixou? Isto é no Antigo Testamento. Como pode Deus Todo-Poderoso relaxar assim na cruz, dizendo que Deus é Deus? Por que você me deixou? A quem ele ligou? Então, se assim for, todas essas falácias só podem ser acreditadas. Um homem que não se importa com a verdade. Isso significa que você tem que enganar sua mente e sua lógica para chegar a essa conclusão. Quem quer respeitar o seu pensamento não pode chegar a essas conclusões, a essa religião e a essas crenças. Ele disse, você pode provar que os muçulmanos acreditam que o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia são distorcidos? O que não é uma afirmação simples para os cristãos? Bill. O cristão mencionou. Mesmo os grandes cristãos, na questão do chamado Baal, ou crítica, ou a Bíblia, ou crítica, o Antigo Testamento e o Novo Testamento neste assunto, neste artigo, seus maiores estudiosos afirmam, por exemplo, que Boaz Mascar é considerado um dos maiores estudiosos neste campo, que escreveu um livro sobre sua distorção, que é nesse sentido. E é claro que Bart Ehrman, com quem conversei originalmente, que escreveu muitos livros que significam neste campo e que busca a mesma coisa. Existir, quero dizer por quê? Porque não há evidência. Esta é uma evidência válida contra Jesus, filho de Maria, por aqueles que distorcem o Evangelho. Quero dizer, certamente não é um segredo para muitas pessoas que ouvem o programa que para receber um hadith, o hadith deve cumprir 5 condições, ou seja, que seja contínuo, que todas as narrativas sejam imparciais e que deve ser um oficial que o preserva ou o escreve e que não exista anomalias e doenças. Essas 5 partes devem estar disponíveis para que o hadith seja correto e, portanto, haverá um apoio efetivo de A. Dê-lo a este narrador que recebeu os hadiths anteriores, mas os cristãos não. Isso é o que eles têm. Eles afirmam ser sagrados, mas são distorcidos. Na verdade, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses evangelhos distorcidos foram entre eles e Jesus, filho de Maria, de 80 a 100 anos ou mais. Então nós dizemos o que os afetou ou tudo isso os afetou. O livro escrito com Jesus, filho de Maria, não há evidência real ou pacto real. Então é uma letra, e há muitas inconsistências entre as diferentes versões da Bíblia. Você também pode demonstrar que os livros são distorcidos do próprio livro, talvez por contradição? Sim, é verdade. Quero dizer,
Por exemplo, se alguém abrir a primeira página do Antigo Testamento, ele encontrará uma contradição entre a primeira e a segunda página, ou mesmo entre o primeiro zero da segunda linha, o que significa que há uma contradição muito óbvia de alguma forma. Isso significa que os maiores estudiosos cristãos, que o reconhecem muito, por exemplo, na criação zero de gênero, eu conto em zero, a criação no início da enfermagem antiga. Foi mencionado que, por exemplo, o Sol, a Lua e as estrelas foram criados no 4º dia, mas os vegetais foram criados no 3º dia. Isso existe, então, por exemplo, como os vegetais podem existir sem obter comida do sol? Isso é desde o início, é apenas uma pergunta. Mas se você abrir a segunda página do segundo zero da 5ª edição e você descobrir que nada está crescendo na Terra, então como é possível que nada esteja crescendo na Terra? Você lhe disse no primeiro zero que no 3º dia existe. É uma contradição que ele até recebeu de seus grandes estudiosos. Ou falou sobre essa contradição. Origenes de Alexandria. Origenes de Alexandria é considerado. Ele escreveu um livro chamado Primeira Introdução, no qual se menciona que, mesmo nesse sentido, na contradição que eu mencionei, um homem com uma mente não acredita que isso vem de Deus. Devemos saber o que vem de Deus Todo-Poderoso e o que vem da palavra do homem. Quer dizer que ele é um dos grandes homens do cristianismo, e ele abriu o livro e disse isso. William Lane Craig é considerado um dos maiores estudiosos cristãos desta época. E nós mencionamos, essa contradição, disse ele. O autor do livro não se importa. É algo muito vergonhoso dizer que há uma contradição, que a contradição existe e que é reconhecida pelos principais estudiosos cristãos. Os muçulmanos afirmam que a Bíblia e a Torá eram originalmente o lar e o mensageiro de Deus, e depois afirmam que foram distorcidos. Por que Deus permitiu essa distorção? Deus Todo-Poderoso, sobre o Alcorão Sagrado, ele mencionou-o também para a Suna, dizendo: nós revelamos o Alcorão e ele é para preservá-lo. Eu estou no Karamaf e na Bíblia, como ele disse, o que eles retiveram do livro de Deus e que são testemunhas dele. Isso significa que a questão da sorte, Deus Todo-Poderoso cuidou do Santo Alcorão e da Suna do profeta. Ele não cuidou da Torá e da Bíblia, porque todas elas foram destinadas para mim, para certas pessoas, para o Nilo ou para um determinado tempo, porque não são adequadas para toda a humanidade. Não vos transmitimos nenhuma mensagem, senão a misericórdia de Deus sobre os árabes, no Alcorão. Para toda a pele, mas a Torá e a Bíblia não. Então por que precisamos disso? Ou por que precisamos da Bíblia e das Escrituras? Ou para preservá-las? Nós temos algo que os domina, que é o Sagrado Alcorão, que é a coisa dominante. Qual é a diferença entre memorizar o Alcorão e a Bíblia? Por exemplo, a diferença fundamental entre a recitação do Alcorão e a recitação dos evangelhos distorcidos, que ainda não foram recitados, é que a maior diferença é o apoio correto, e deve haver 5 condições para que o hadith possa ser lembrado e a narrativa possa ser aceita por mim. Essas condições são: para que eu possa lembrar as pessoas, eu possa lembrar-me de mim mesmo, é um credo, deve estar ligado ao profeta, que a paz e a paz sejam sobre ele, que cada um de seus narradores seja imparcial, que ele também deve ser controlado na recitação ou escrita, e livre de doenças, anomalias e anomalias. Anomalias podem ser anomalias textuais ou anomalias recitativas. Portanto, essas 5 condições devem ser cumpridas para receber um hadith. Primeiro. Em segundo lugar, mesmo que deixássemos tudo isso para o método deles ou o método dos ocidentais para reexaminar a história antiga, mesmo que usássemos esses métodos, descobriremos que o Alcorão Sagrado e a Suna do Profeta são mais fáceis de lembrar do que qualquer coisa em suas mãos. Porque, por exemplo, temos o que se chama Prediocarbina Detting, que usa uma carabina chamada Kaben Ninentin, e eles experimentam sob um microscópio. E antes disso, eles sabiam disso. Quando é que isto aconteceu? Ou quando este jornal existiu? Por exemplo, nós temos um jornal que eu não sei se descobri há 15 ou 6 anos atrás, que é o jornal de Birmingham, que eles chamam de jornal 95% confiável, que é confiável em Oxford, não em Oxford. No Al-Azhar, não sabemos. Na Universidade de Oxford deles, eles gravam esse jornal e dizem que ele remonta ao meu tempo, à vida do profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, e ele tem a mesma letra A, o que significa que a imagem é a mesma que a imagem existente. É claro que o Alcorão não está completo. Completamente, mas isso significa
que apoia nossos hadiths, apoia nossos argumentos. Mesmo assim, encontramos evidências claras de que o Alcorão é recitado de acordo com o método dos ocidentais, o método de Al-Haytham, o método de Al-Sanad e outros métodos. Por exemplo, na mesquita de Al-Aqsa, na época de Abdul Malik bin Marwan, o que está escrito na inscrição está muito presente e encontramos jornais. Por exemplo, eu digo que em um determinado jornal, o jornal Hammam al-Manbah nasceu 19 anos após o calendário islâmico, ou seja, 8 anos após a morte do profeta, que a paz e a bênçãos de Allah sejam sobre ele. Havia 8 anos entre ele e o profeta, que a paz e a bênçãos de Allah sejam sobre ele. Ele era um aluno de Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele. Temos muitas evidências, hadiths, jornais e inscrições, que os cristãos têm isso e aquilo, que não são cristãos, eles não têm nada. Não há nenhuma dessas evidências, e portanto, mesmo os maiores orientalistas atuais não comparam, por exemplo, uma palavra chamada Niklai Seni, eles não comparam, e eles não são muçulmanos, eles não comparam a recitação do Alcorão. Lembre-se deste livro bagunçado. Não seria possível que o profeta Muhammad, que a paz e a bênçãos de Allah estejam sobre ele, nos trazesse este sagrado Alcorão, citando as mensagens da Bíblia e da Torá? Esta é uma teoria falsa por muitas razões. Uma delas é que eu lhe digo que o Santo Alcorão responde à crença de cristãos ou judeus. De crenças corruptas, incluindo a Trindade e a Trindade, por exemplo, não diga que 3 são bons para você. Este é o primeiro, o segundo, sobre a fé deles em Deus Todo-Poderoso. E se você descansar, por exemplo, francamente, no 7º dia, isso é um erro. É claro que isso é, antes de tudo, um erro lógico. Quando ele pensa nisso, é racionalmente impossível se tornar um Deus em descanso. Por exemplo, como ele pode descansar quando ele é Deus? Esta é a recompensa dele. De acordo com 2 versículos do Alcorão, provavelmente mais do que uma pessoa viva, por exemplo, ele não precisa de 1 ano ou 1 noite. Tudo isso é uma correção da fé, uma crença corrupta nos judeus e em Nusra. Essa é a primeira, e em segundo lugar, há outro tipo de correção. Por exemplo, a categoria A, que centraliza coisas históricas, por exemplo, é um modelo. Claro que eu posso abrir uma porta, que é um arquivo muito grande para este país, mas eu respondi de maneira breve e Deus Todo-Poderoso diz sobre Moisés, bênçãos e paz sejam sobre ele, disse-lhe: meu povo é um ramo do povo de Faraó. Será que Moisés e seu povo prejudicaram a terra e os deixaram corruptos nela? Esta é a voz habitual. Ok, por exemplo, o que é o rosto? Citação aqui, eu lhes digo, a questão da adoração dos deuses dos antigos egípcios, isso não está no meu livro, o Antigo Testamento não está nele. Como poderia? Até mesmo. Respondeu Faraó: eu sou o vosso Senhor, o Altíssimo. Esta é a mensagem que nos mostra a verdade do que aconteceu com Moisés, Faraó e o seu povo. Esta foi a primeira. Em segundo lugar, mesmo na imagem de José, que ele descanse em paz, encontramos que José está conversando com o rei, e ele vai se referir a ele e chamá-lo de rei. Então, por que o Faraó e o Faraó não o chamam de Faraó? Isso é mencionado na história de Moisés. Estudiosos bíblicos e cristãos que sabem que em algum momento, usando o Salam Karun, Aka, dinastia Minismahá, sua dinastia Cox, feito, onde está sua dinastia Cox, você sente Fatra, minha Ana História e Tempo. Não há faraós, mas eles são reis. Isso é muito preciso, ninguém pode citar, alterar e corrigir a menos que conheça a língua hieroglífica egípcia antiga, traduzida no século XVIII. Antes disso, eles não podiam entender esse conhecimento. Portanto, é completamente falso e destrói completamente a teoria da qual o Alcorão foi adaptado a partir deste túmulo. Há também alguns cristãos que tiveram alguma experiência espiritual ao orar a Jesus, filho de Maria, dizendo que suas orações foram aceitas. Isso não prova que esta religião é correta? Não. Isso seria uma prova da validade desta religião, porque, por exemplo, um adorador de Satanás poderia fazer a mesma alegação dizendo: eu rezo a Satanás e estou louco com todas as orações. É claro que isso não é um argumento de todo e ninguém iria refutá-lo. Deus Todo-Poderoso pode rasgar os corações daqueles que não creem em Deus Todo-Poderoso por se desviarem da verdade. Deus Todo-Poderoso diz no Sagrado Alcorão como Deus mudou seus corações quando eles se desviaram da verdade. Eles se desviaram e então Deus Todo-Poderoso selou seus corações de alguma forma. Estou a dizer-lhe, não há provas disso. Se alguém vir até você e te disser, eu falo com o Espírito Santo e eu fiz uma coisa ou outra, dizemos que também os judeus podem ser iguais.
Não é evidência que as pessoas que adoram Satanás possam ser a mesma coisa e que os hindus que mergulham nos rios da Índia possam dizer a mesma coisa sobre todas essas coisas. Claro, se alguém usá-lo, você saberá que não há nenhuma prova. Vamos supor que o cristianismo está errado, então como sabemos que o Islã é a verdadeira religião? Temos que resolver a questão de como justificar o Islã? Como podemos provar isso de forma gradual? Vamos começar com a questão de provar a existência de um Criador ou Deus Todo-Poderoso. Dizemos, pode a razão criar algo do nada? Eu não digo nada? Isso significa que esse nada carrega algo, e o que falta nesta porta não é dado. Então não podemos dizer que uma coisa pode ser criada do nada. Isso é uma contradição ou é criada do nada? Ou são eles os criadores? É possível que o próprio universo ou o próprio homem se crie a si mesmo? É uma contradição. Então deve ser feita. O universo e a qual existe e não existe ao mesmo tempo. E a segunda questão é, como podemos provar quem criou esse universo e não 2, 3 ou 4? O cristianismo, por exemplo? Por exemplo, se o pai e o filho se opuseram um ao outro em uma coisa, quem estaria acima do outro? Ou, por exemplo, eu digo-lhe, se este é um relógio, até que eu lhe dê algo que você possa ver, é o pai que quer que esteja ao norte e o filho que quer que esteja à direita. Então, para onde vai esse relógio? E se eu dissesse, então você vai para o norte, o pai é Deus, o filho não é Deus. Se eu for para a direita e vice-versa. Se eu ficar no meio e não me mexer aqui ou aqui, será uma oposição a mim, é uma afirmação divina, isto ou aquilo, porque nenhum dos dois é Deus. Essa evidência é chamada de oposição, que é fácil de usar nesta sessão. Isso mostra que Deus Todo-Poderoso o rejeita através dele, ou que podemos distingui-lo. Sem nenhuma outra religião na Terra afirmando ter mais de um Deus, como o cristianismo, o hinduísmo ou outras religiões distorcidas e falsas praticadas por muitas pessoas no mundo, chegamos ao terceiro estágio, que é como provar que o Alcorão é um livro da verdade? Então, dizemos que este é o Alcorão, o único livro que menciona esses desafios em nossas mãos. Por exemplo, se você tiver dúvidas sobre o que revelamos a Abdul Nafat, como ele, deixe seus mártires sem culpa, você é honesto. Por exemplo, esses versículos desafiam algo semelhante às imagens do Alcorão, para que possamos comparar isto com aquilo. Se esses primeiros árabes que ouviram este discurso pudessem fazer isso, eles o fariam, mas não conseguiram. Quarto, dizemos as profecias do Alcorão. Vou dar-lhe apenas um exemplo. Deus Todo-Poderoso assustou-te. 1000 Ramim conquistaram a terra mais baixa, e eles conquistarão 2. Isso já aconteceu, e até os historiadores romanos falam disso. 8 anos depois que eu revelei este versículo, os romanos derrotaram os persas. Todos esses métodos são possíveis. Um desses métodos prova o Alcorão, prova o Islã, prova a unidade de Deus, prova a existência do Criador. Quando olhamos para a vida de Jesus, que ele descanse em paz, percebemos que não há guerra, apenas lugares de paz. Mas quando olhamos para a vida de Muhammad, que ele descanse em paz, vemos guerra, violência e invasão. Não é uma comparação? O suficiente para entender quem pode trazer paz ao mundo? Bem, em primeiro lugar, a comparação é errada por causa de nós. Dizendo que eles acreditam que Jesus, filho de Maria, é Deus e que ele é Deus, enquanto nós dizemos que Muhammad, que a paz e a paz de Allah sejam sobre ele, é um profeta. É como se eles reconhecessem Jesus, filho de Maria, ao compará-lo aos profetas e não a Deus. Eles acreditam que o Jesus de Ben Mani é parte de uma terceira pessoa, ou quero dizer, parte de alguém. Trindade, ele não abandonará a doutrina da Trindade, nem o Pai e o Espírito Santo. Se for esse o caso, então Jesus, o filho de Maria, tornou-se o autor do Antigo Testamento, o autor da lei, porque ele não abandonaria o Espírito Santo e o Pai. O que você diz? Revolução na questão da invasão? A pergunta. Matar alguém, isso é um problema. Vamos começar com 31, porque o número 18 é importante. Esta é a ordem de Moisés, que significa entrar nas aldeias e massacrar as pessoas. Ele não sabe, ele fica com a rapariga para si mesmo. Tome-os para si mesmo. Em segundo lugar, quanto ao homem que chega ao fim, está no livro que ele vai te salvar, ele vai matar, ele vai trabalhar, e eu farei tudo. Eles tentaram desafiar o profeta, que a paz e a bênçãos de Allah estejam sobre ele, suas promessas, e eles não conseguiram responder a essas dúvidas. Sabemos que há cristãos que têm um relacionamento e amor com Jesus e Maria, a paz esteja com eles, que podem ter medo de deixar o cristianismo e também abandonar as pessoas. É verdade que isso é verdade?
Não é o caso, pelo contrário, porque, por exemplo, essas figuras que temos aqui são figuras sagradas, não para nós, um dos mais firmes apóstolos, pois ele é um dos melhores, aqueles que andaram na terra, e sua mãe, Maria, a paz esteja com ela, então lhe dissemos, ela é a melhor mulher, uma mulher que não está na terra. Um cristão que quer se converter ao Islã perderá essas figuras. Em vez disso, nós dizemos que ele terá uma ideia correta dessas figuras, que ele irá santificar essas figuras de uma forma apropriada, correta, lógica, racional. Então nós dizemos que ele não perderá essas figuras. Em vez disso, quando seguimos essas pessoas, seguimos Jesus, filho de Maria, da maneira correta. Por exemplo, eu li que ele se ajoelhou no jardim de Getsemane, no Novo Testamento. Ele se ajoelhou e jurou que nós se ajoelharíamos como ele ou Maria, paz esteja com ela. Mesmo nas fotos que eles pintaram, ela usava um véu, o que é o que as mulheres muçulmanas fazem. Eles fizeram isso, então nós dizemos que você seguirá esses personagens da maneira apropriada que eles gostariam que esses personagens seguissem, em vez de dizer que esses dois eram ou foram um homem sem Deus, digno de adoração ou qualquer outra coisa, que é inapropriado. Bata, o que você diria a todos os cristãos do mundo se eles ouviram você por 1 minuto ou 2? Eu sei que você é um homem forte, mas olhe para a câmera, por favor, tente falar com emoção. Claro, eu estou falando do mais importante, por exemplo, quero dizer, nós concordamos em muitas coisas. Concordamos que Isa bin Maria é uma figura divina muito, muito importante que deve ser seguida, mas dizemos que isso significa que a diferença fundamental entre nós e você é se ele é ou não um Deus. Sabes com certeza que passaste por muita dor ao tentar resolver isto, e acho que sim. Quando você era criança, você estava pensando nisso. Como poderia existir? Ele também é Deus. Você sofreu essas coisas, essa pressão é muito grande. O fardo é muito grande para você. Agora você tem que rejeitar isso e descansar no Islã. Descansar no saber que essa pessoa é um profeta, mas não Deus. Se a frase parece persuasiva para você, então você a aceitou de alguma forma. O Islã, dizemos ou rejeitamos, pelo menos à noite, é o primeiro passo para o seu descanso mental e físico e para a sua salvação espiritual. Que Deus te trate bem, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus sejam sobre você.